Bom, a CDHU ela tem muitas áreas ocupadas da mesma forma que vocês. Tá? Na Grande São Paulo, nós contamos hoje 52 áreas. Há muitos anos, a CDHU tenta resolver esse problema. E não é vocação da CDHU, da companhia, nem dos técnicos da companhia, fazer a reintegração de postos. Porque a CDHU gosta mesmo de fazer casa, de entregar casa. Faz reintegração de postos quando é obrigada a fazer, quando não tem outro jeito. Nessas áreas que vocês residem, a CDHU tem as ações de reintegração de posse e, ao mesmo tempo, estudava e estudou por pelo menos 6 ou 7 anos, que eu posso garantir para vocês, porque eu participei, estudou alternativas para não ter que cumprir a reintegração de posse, tá? Para que pudesse haver alguma forma das famílias passarem a residir lá, regularizar, urbanizar, enfim, fazer o que fosse necessário. Então, a CDHU, se puder passar o próximo, por favor. Olha, esse aqui é um mapa que mostra toda a ocupação, né? Aqui, ó, que vocês estão vendo, é onde tem conjunto, né? Na parte cinza, tá? Então, aqui é o conjunto do que a gente chama de Iguatemi AB e aqui o conjunto de Iguatemi D. Nesse fininho aqui, ó, é onde tinha as ocupações de comércio que foram retiradas. Aqui, ó, tem várias moradias e aqui também tem várias moradias, tá? Se vocês olharem bem, tá vendo isso daqui, ó, esse pontilhado aqui, gente? Isso aqui é uma área de proteção, uma área de proteção ambiental, né? Porque tem um veio d'água que passa por aqui, né? E aí não pode ser ocupado de qualquer jeito, e é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão ocupando porque as pessoas não têm esse conhecimento, né? E aqui também tem uma série de ocupações, né? Bastante moradias. Pode avançar mais um, por favor? Olha, vocês imaginam o seguinte, olha, toda essa porção verde aqui, ó, o conjunto era assim, ó. A CDHU adquiriu essa área aqui em 2001, se eu não me engano. Tá? Desde 2001 é sossegador da área. Tudo isso era verde, ó, né? Aí as moradias foram chegando e foi ficando tudo mais acinzentado, né? Essa foto é de 2023. Tá? Pode avançar mais um, por favor, Júlio? A gente vai passar um videozinho explicativo, bem rapidinho, acho que vai ajudar vocês a entenderem. Tá? Então, eu vou fazer questão de esclarecer para vocês, para quem talvez não conheça, o que é um edital? Edital é um documento que os governos publicam, colocando todas as regras para um determinado programa funcionar. Então, tem edital para concurso, tem edital para contratar obra, e aqui tem um edital de chamamento para que as comunidades que moram em áreas ocupadas irregularmente da CDHU, alguma dessas áreas, possa participar desse edital. Tá? Quem é que pode participar? Bom, primeiro de tudo, vocês vão poder acessar no site da CDHU esse edital, qualquer um de vocês que queira ler integralmente, eu recomendo, inclusive, que é para que vocês entendam o que está acontecendo. As regras todas estão lá. É transparente o negócio, né? Então, é interessante que as pessoas conheçam para que não sejam surpreendidas, né? De todas as formas. Quem é que pode participar? Moradores de áreas relacionadas no caderno técnico anexo 1, núcleos urbanos informais. Então, tem lá um caderno com todas as áreas que podem participar. A de vocês está lá. Organizados sobre a forma de associativa, sem fins lucrativos. Associação de moradores, fundações, organizações sociais da sociedade civil, de interesse público, etc., que demonstrem apresentar a maioria absoluta dos moradores daquelas áreas, ou seja, 50% mais um, e que comprovem situação regular
perante o Cadastro Estadual de Entidades. Então, traduzindo, os moradores podem participar através de uma associação comunitária sem fins lucrativos e que seja uma entidade, uma associação idônea, que esteja cadastrada no Cadastro Estadual de Entidades. Tá? Essa associação ela deverá estar em parceria com uma pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, habilitada e qualificada a executar todas as medidas necessárias para o êxito da regularização fundiária, conforme a Lei 3465 de 2017. Então, aqui está a essência do negócio. Os moradores podem participar através de uma associação que vai estar ligada a uma entidade, uma empresa qualificada para realizar todos os serviços que são necessários para fazer uma transformação urbana naquele território e a regularização fundiária. Tá? Isso inclui a captação de recursos financeiros, elaboração de material técnico, trabalho social, implantação de serviços e obras de engenharia, entre outros. Ou seja, quem é que vai fazer a melhoria daquele lugar? São vocês. A CDHU não vai fazer. O que a CDHU está fazendo é permitir que vocês façam. Está claro até aqui? Tudo bem? Então, ao invés de... Antes a CDHU só tinha uma alternativa, qual que era? A reintegração de posse. Agora tem uma outra alternativa, que vocês mesmos façam de acordo com as regras do edital. Tudo bem? Posso avançar? Neste processo, quais vão ser as responsabilidades da CDHU? A CDHU vai aprovar o plano de trabalho. Então, o que vocês vão fazer? Depois, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês cada uma das etapas. O que vocês vão fazer? Bom, primeiro precisa fazer uma inscrição. A associação precisa fazer uma inscrição dizendo, olha, eu sou a associação tal, eu represento os moradores da área tal. Né? Tem aqui meu abaixo-assinado com 50% mais um. Pelo menos 50% mais um. Né? Então, aí vai avançar até ter um plano de trabalho. Quando chegar no plano de trabalho, a CDHU vai analisar esse plano de trabalho e vai aprovar. Então, ou seja, aquela associação que vai se unir a uma empresa para fazer um serviço para a melhoria do bairro de vocês, ela vai ter que fazer um plano de trabalho e a CDHU vai aprovar. Tá? Aprovar ou não. Né? A CDHU tem que aprovar, senão não vai para frente. A CDHU também vai supervisionar o cadastro das famílias e o trabalho social. Por quê? Porque vai ser feito um trabalho social com cada uma das famílias, todo mundo vai ter que ser visitado, responder ao cadastro, colocar todos os dados socioeconômicos, né? Tá? A CDHU vai aprovar o projeto de regularização fundiária e demais documentos técnicos, ela vai instaurar e acompanhar o processo de REURB, vai emitir a certidão de regularização fundiária, vai validar a lista de beneficiários e vai definir um instrumento titulatório apropriado. O que a gente está dizendo aqui? Que a CDHU vai... O que é o processo de REURB? O processo de REURB é um processo de regularização fundiária. Então, se a documentação ficar certinha, o plano de trabalho ficar certinho, tiver tudo ok, né, assinar o convênio direitinho, a CDHU vai aprovar uma regularização fundiária em favor de vocês. E, aprovando uma regularização fundiária, ela vai definir qual que é o instrumento de titulatório, ou seja, qual que é o documento de propriedade de vocês. Tá? Vai informar aos órgãos de controle externo, manter as ações de reintegração de posse até a etapa de titulação, prestar apoio à mediação de conflitos e vai dar poderes para a entidade representar a CDHU quando necessário. Então, se tudo for feito conforme é pedido, a associação vai ter poderes para representar a CDHU em relação a esse projeto, tá?
ela vai prestar, a CDHU vai prestar apoio para a mediação de conflitos, caso eles existam, mas a CDHU vai manter o processo de recriação de posse até o final do processo, que seria dar um título de propriedade para cada um de vocês. Tudo bem? Então vamos para o próximo. E quais são as responsabilidades da entidade? A entidade é a associação, tá? Elaborar esse plano de trabalho, fazer o cadastramento de famílias, elaborar um projeto de regularização fundiária e com os demais documentos técnicos que são necessários. Vai precisar executar todos os serviços e obras de infraestrutura essenciais, equipamentos, sistema viário, melhorias habitacionais, novas unidades, compensação ambiental, eliminação de risco, etc. Arcar com todos os custos envolvidos, integralizar aporte financeiro mínimo em conta vinculada no valor de 5%, poderá implantar unidades habitacionais excedentes, com captação adicional de recursos pela entidade CDHU, instituir mecanismos de controle e fiscalização, prestar contas à CDHU e divulgar a participação da CDHU no processo de REU. Então, vejam que o papel da associação não vai ser pequeno. E quem vai dar poder para a associação são vocês. Então, o que a gente espera? Que seja um processo de muita participação e de muito entendimento, que não é fácil. Mas não é fácil, mas é possível. E a gente imagina que vocês são capazes de fazer isso. Vejam que, como eu já disse antes, tem uma questão financeira que vai precisar ser resolvida no plano de trabalho, né? Se a área tiver capacidade para construir mais unidades habitacionais do que as que já lá estão, a CDHU se dispõe até a comprar. Tá? Então, vamos supor que tem uma área livre, ou tem uma área que tem algumas casas, mas dá para tirar aquelas casas e substituir por um prédio, que tem muito mais unidades. A CDHU se dispõe a comprar essas unidades. Então, se a CDHU compra essas unidades, significa que o caixa, para fazer o resto das obras, já ficou um pouco melhor. Dá para entender? É só uma ideia, hein? Estou dizendo que tem que ser assim. E são vocês que vão ver. Vocês é que vão bolar um plano de trabalho, junto com uma empresa capacitada para fazer isso, e apresentar para a CDHU, para ver se a CDHU aprova esse plano de trabalho. Ok? Então, vamos para o próximo. Aqui estão as 7 etapas que são necessárias para chegar aqui no final, na regularização fundiária. A primeira etapa é a inscrição. Então, vocês vão precisar apresentar uma entidade que represente vocês, tá? Então, uma associação vai representar vocês. Vocês vão abaixo assinar essa associação. Tem que ter pelo menos metade das residências, dos chefes de família, ou pelo menos um representante de cada família, né? Metade mais um, para que a CDHU aprove. E aí, em 30 dias, a CDHU responde se aceitou aquela associação ou não. Segunda etapa é a habilitação. Na habilitação, a associação vai ter que apresentar o cadastro dela no Cadastro Estadual de Entidades, que é aquele que a gente falou que emite um certificado se a associação for idônea, se ela não tiver problemas, e apresentar o parceiro, a empresa capacitada, que tem engenheiro, que tem arquiteto, que tem advogado e que tenha os profissionais necessários para fazer os serviços que precisam ser feitos. Essa é a etapa de habilitação. Apresentados esses 2 documentos, em 30 dias a CDHU dá a resposta e a associação começa a fazer o plano de trabalho. O plano de trabalho vai ser uma elaboração e submissão do plano de trabalho da CDHU. Lá vai precisar
mostrar todos esses itens, ou seja, conhecimento do problema, concepção geral, como é que vai fazer o trabalho social, a gestão participativa, cronograma, plano de negócio e uma equipe técnica. Com esse plano de trabalho, a CDHU aprovando esse plano de trabalho, aí a coisa começa a ficar mais efetiva. A CDHU vai assinar um convênio. O que é um convênio? É um contrato. A CDHU, mediante esse plano de trabalho aprovado, ela vai assinar um convênio, que é um tipo de contrato com a associação, dando poderes para a associação executar tudo aquilo que estava previsto no plano de trabalho. Nesse momento, a associação vai precisar depositar 5% numa conta vinculada da CDHU. 5% do quê? Daquilo que estava previsto no plano de trabalho. Esse 5% é um tipo de uma caução, é um tipo de uma garantia que a CDHU pede para que ela admita que essa associação possa fazer o serviço. Porque a CDHU, no final das contas, apesar de que a associação e a empresa vão ter bastante liberdade de atuação, mas a CDHU também tem responsabilidade sobre isso, inclusive financeira. Então, ela tem que ter uma garantia de 5% que pode vir a ser devolvido no final. Se tudo fechar bonitinho, a CDHU retorna esse valor. Assina-se o convênio com o depósito de 5%, publicação de extrato do convênio e instauração da República em 5 dias, tá? E aí a CDHU aí vocês vão poder começar a falar que vocês estão numa área que está em processo de regularização fundiária. Tá? Assinado esse convênio. Mas ainda não é a regularização, porque ainda vai faltar o quê? Elaboração e aprovação de todos os projetos, o cadastramento de famílias, né? Se for preciso, vai fazer uma revisão do plano de trabalho, né? Vai fazer todos os projetos, vai aprovar pela CDHU, e aí a CDHU começa a emitir a CRF, que é a certidão de regularização fundiária. Vai para a execução das obras e serviços. Finalizadas as obras, a CDHU vai dar o registro da CRF e a abertura das matrículas para cada um dos imóveis. Tudo bem até aqui, gente? Vamos passar mais um, Juliana, por favor. Bom, aqui é o mapa da cidade de São Paulo, aqui os municípios do entorno, né? Então, os pontinhos vermelhos que vocês estão vendo são áreas como a de vocês, que a gente está fazendo esse tipo de reunião, tá? Então, isso não é só para vocês, são 52 áreas, atinge mais ou menos 33 mil famílias, né? São 52 núcleos e 2.895.000 metros quadrados. É muito terreno e tem bastante gente morando nessas mesmas condições. Pode passar, por favor? Essa é a lista dos empreendimentos. Tudo isso está lá no site, tá? Da CDHU, está lá no edital. Se vocês tiverem curiosidade, é só ir lá e olhar quais são as áreas da CDHU que estão nesse programa e vocês vão localizar de vocês também. Pode avançar, por favor? Esse aqui é um mapinha que demonstra a localização do conjunto de vocês na cidade, né? Aqui é o distrito, né? O conjunto vai estar nessa porção. Aqui vocês estão vendo são as áreas ocupadas. Tá? Aqui esses trechinhos em azul são veios de água que fazem com que a área seja de proteção permanente. E nesse de cima aqui não dá para vocês verem, mas aqui está marcado todos os domicílios em branco. Mas realmente a imagem está muito ruim. Pode passar próximo, por favor? Aqui nós temos algumas fotos dos conjuntos e das ocupações. Olha, isso daqui é do Iguatemi AB, que a gente chama de AB, e aqui do lado tem o D, né? São dois conjuntos na CDHU, eles ficam juntinhos, né?
Então, essa aqui é aquela parte da frente, lá da Herbshof, que tem bastante eucalipto, que é a entrada, né? Aqui são algumas das moradias que tem lá, que vocês devem reconhecer. Isso tudo está no edital, tá, gente? Pode passar o próximo, por favor. Esse aqui é o Iguatemi. Aqui é a entradinha lá para uma das partes que está ocupada, né? Você vê que tem várias, tem bastante área verde, mas tem bastante declividade lá, né? É bastante inclinado. Pode passar, por favor. Pode entrar mais um? Isso. Bom, aqui é um mapa que a gente precisou fazer por causa de risco geológico e hidrológico. O que é risco geológico? Risco geológico é risco que envolve a terra. Risco hidrológico é que envolve água, rio, principalmente, né? Então, tem aqui os rios que passam ali perto, ó, tá? O risco hidrológico não é muito grande para vocês, ó, mas o risco geológico, onde está? É que aqui está difícil para ler, mas eu explico. O vermelhinho é o risco mais alto. Tá? Aqui tem risco alto. Aqui tinha risco alto, na Avenida do Progresso. O laranja é o risco médio. E o amarelo é o risco mais baixo. E onde está verde, enfim, não tem risco. Tá? Então vejam que isso são situações que o projeto que vai ser feito vai ter que resolver. Vai ter que resolver. Ninguém vai poder ficar morando em área de risco. A área de risco não é regularizada. Quem mora em área de risco não recebe, não pode ter um título de propriedade, não pode ter uma matrícula, porque é área de risco. Então, quais as soluções? Bom, as soluções vão ser vistas no desenvolvimento do projeto. Mas a gente pode adiantar que são duas alternativas. Ou a gente consegue uma forma de diminuir tanto aquele risco que não fica mais perigoso, ou então a gente tem que mudar aquela casa naquele lugar. Qual é a vantagem de um processo de REURB? O processo de REURB, ele garante que os moradores sejam atendidos. Mas vejam, são os moradores. Certo? São os moradores, não são pessoas de fora. Então, os moradores que fazem parte desse processo, que lá hoje moram, vão poder fazer parte disso. Pode passar o próximo, por favor? Aqui são mais algumas imagens. Ó, isso daqui, ó, é um trecho, que quando a gente vê, a gente percebe que parece que o chão afundou assim, um pedaço, sabe? Tem até um nome que não é muito comum, que chama Vossoroca. É isso aqui, ó. O chão afunda porque tem uma passagem de água tão intensa ali que faz aparecer uma canaleta aqui, né? Ó, tá vendo? Aqui tem uns cortes de talude. Pode passar o próximo? Bom, aqui a gente agora vai dar alguns exemplos para vocês de projetos que são feitos para melhorar áreas que estão em risco ou áreas que não estão de acordo com a legislação. Pode pôr o próximo? Olha, aqui a gente tem uma área, essa área, se não me engano, fica na Vila Brasilândia, é uma área da CDHU também. Então você tem aqui, ó, um córrego que vem daqui e daqui. E aqui ele passa canalizado por baixo da rua, né? E as pessoas moram na beira desse córrego aqui, o que não é saudável e nem é seguro. Então, o projeto que foi feito dessa forma, olha só. O córrego ficou aqui bonitinho, organizado de uma forma que não vai transbordar. Aqui foi substituído algumas casas por um prédio. E outras casas que estavam aqui, ó, foram mantidas. Foram mantidas e feita alguma melhoria aí, tá? Então, esse aqui é um tipo de projeto para vocês terem uma ideia de o que pode ser feito. Pode passar a próxima, por favor. Aqui é a mesma coisa, né? Você vê aqui, a gente mal consegue ver onde são os caminhos, né? A gente só sabe que tem um aqui. E aí você vê que aqui foram abertos vários caminhos para que as pessoas possam transitar, né? E resolver uma série de problemas urbanos que esse pedacinho aqui tinha. Que tipo de problema urbano? Ligação de esgoto, ligação de água, ligação de luz.
viário, guia, sarjeta, rua, iluminação. É basicamente isso. É transformar um pedaço de cidade que não está na conformidade da cidade oficial num pedaço de cidade que está nas conformidades da cidade oficial, onde a gente anda todo dia, certo? Ou seja, é um tipo de melhoria que ela é obrigatória e necessária ao mesmo tempo. O próximo, por favor. Aqui, por exemplo, aqui tinha uma viela e um murão, né? Só que é um lugar alto, né? Então, o que foi feito aqui? Ó? Foi tirado o muro, foi colocado um tipo de passeio que permite até ter um banco, né, para você ter uma vista, um lazer, alguma coisa desse tipo. Tá? O próximo, por favor. Olha aqui, por exemplo, né, também foi feita toda uma obra de canalização aqui de um córrego, né, e modificado toda a estrutura, unidades novas, etc. Então, tudo isso vai ter que ser elaborado, né, por vocês para ver o que é mais interessante. E, obviamente, tudo tem preço. Né? Então, quanto mais elaborado, mais caro. Né? Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir achar uma boa forma. O próximo, por favor. Aqui é a mesma coisa, né? Um córrego, e aí você transforma isso numa situação bem mais agradável, e não é só agradável, né? Mais condizente para as pessoas, para as crianças, para os idosos, enfim. O próximo, por favor. Agora a gente vai mostrar alguns casos, que talvez alguns de vocês até conheçam, que já foram executados. Aquilo lá era projeto, né? Então, pode passar o próximo, olha aqui, veja esse exemplo. Né? Então, aqui foi aberto toda a drenagem, tá? E para poder ficar assim, para quê? Para escoar a água da chuva. Né? Qual é o problema de não ter uma rua com guia, com sarjeta certinho? Ah, é só porque enche de lama? Não. Quando chove muito, a água tem que escorrer para algum lugar. Se você não faz a coisa funcionar direitinho, ela vai escorrer para onde ela não deveria. Né? Então, você tem que ter todo um trabalho de drenagem. Tá? Aqui foi implantado a guia, sarjeta e calçado. O próximo. Aqui também, ó, dá para perceber a diferença, né? Da qualidade que fica. Você poder ter uma entrada que dá até para chegar com o carro aqui, né? Fica bem melhor, abre mais possibilidades para as famílias. O próximo, por favor. Isso aqui é uma pavimentação, né? Antes da pavimentação era assim, depois ficou assim. Pode avançar. Olha só. Esse pedacinho aqui, olha como é que ficou, né? A diferença. Né? Isso daqui ficou assim, né? Era isso, veio para isso e depois ficou assim. Né? Ó, esse córrego aqui, você imagina com as casas aqui, olha a dificuldade, a água chegando, né? A diferença que fica quando você faz um córrego e constrói, aqui, por exemplo, tem um jeito. Teve que remover as pessoas, construir um prédio e passar as pessoas para o prédio. Aqui também é um exemplo de canalização, né? Do córrego Jacu. Tudo isso aqui é numa área da CDHU, talvez alguém conheça, que é a área chamada Pantanal. Vocês devem ter visto na televisão, vem toda hora, está aparecendo bastante, né? Que está tendo enchentes no Pantanal. Só que aquelas enchentes daquele Pantanal não é desse Pantanal aqui. Esse Pantanal aqui é uma área para a qual a CDHU levou, se eu não me engano, em 1996, a CDHU tirou 4.000 famílias daquela área que hoje vocês estão vendo encher de água, que aparece na televisão, que fala que vai sair. A CDHU já tirou 4.000 famílias de lá. E levou para essa área aqui que chama Vila Jacuí. E aí ficou o apelido de Pantanal. E aí, na Vila Jacuí, a CDHU fez a urbanização, fez prédios e as pessoas moram lá. Agora, o Pantanal lá, o que acabou acontecendo, que é uma área da prefeitura, acabou sendo ocupado de novo. E agora vão ter que resolver. Quem veio para cá já mora em condições melhores. Bom, o que a gente tinha preparado para apresentar para vocês é isso.
Eu espero que vocês tenham conseguido entender, pelo menos, uma boa parte. E eu queria abrir para perguntas, ou para as pessoas falarem aquilo que elas quiserem. Então, vamos começar pelas moças aqui. É uma pergunta e outra pergunta, ou é a mesma pergunta? É a mesma. É a mesma? Então, por favor. A gente para numa área de projeto lá do outro lado, a gente não invadiu a frente. A gente paga primeiro para o proprietário que diz que é dono. A gente vai querer saber como que a gente faz isso. Fora da outra parte, na parte A e B. Eu acho que é A e B. Tá, só um instantinho. Juliano, você me ajuda aqui voltando numa imagem que mostre para mim o conjunto, por favor? Se você voltar de um em um, que aí eu vou ficar parado nela, tá? Que é só para as pessoas poderem se localizar e me dizerem onde elas moram. Pode voltar mais um pouco, mais lá no começo. Pode ser... É que nisso aqui só tem o AB. Aonde? Aqui no 3? Tá. Então vocês moram aqui no 3. Ó, pessoal, as meninas aqui na frente estão falando que elas moram aqui no 3. A gente tem essa visada do 3 aqui, né? Do ateliê AB. E que tem uma pessoa que se diz proprietária da área e que cobra por essa área. Essa área é da CDHU. A CDHU adquiriu essa área em 2001, conforme a escritura. Tá claro? Eu não vou me demorar muito nisso, porque não tem muito o que debater, gente. Sobre isso não tem o que debater. Né? A CDHU tem a matrícula e a escritura dessa área. Toda. Olha, no registro de imóveis, no 7º registro de imóveis, se não me engano. Patrícia, é o 7º registro de imóveis, não é isso? A Patrícia, que está acompanhando a gente, é advogada da regularização fundiária da CDHU, ela é especialista em questões de área, terreno, etc. Nós verificamos hoje uma matrícula que a Viviane trouxe, né? É a matrícula de final 59, está lá registrado. Está lá registrado a aquisição da CDHU nesse ano que eu falei, 2000. Só um instantinho, já te posso. Ele fala assim também para algumas pessoas, não ele mesmo fala, mas tem algumas pessoas que falam que ele entrou campeão do terreno. Inclusive, fez a gente assinar um papel também, falando que era para ajudar o processo, para ajudar na regularização da Olha, gente. Isso mesmo. Você não? Ele fez o assinar, falando que era para melhoria da vida. Hoje tinha mais papel, ele achando que era novo. Ele bate o pé falando que é o dono. Ele bate o pé e é o dono. Bom, gente, a gente tem conhecimento, sim, que uma pessoa entrou com um pedido de uso capião, tendo em vista, se eu não me engano, não é, Patrícia, é uma fábrica de estopa pequenininha que tem lá na ponta, né? Isso. A gente tem conhecimento disso, né? Uma pessoa fez um pedido de uso capião para a justiça, baseado na fábrica de estopa. Bom, fazer um pedido é uma coisa, ser proprietário da área é outra, né? A Spenco Engenharia foi contratada pela CDHU para construir o conjunto. E a Spenco Engenharia, ela era dona desse terreno, né? E a CDHU, hoje, é a dona desse terreno. Tá? Hoje, da CDHU. É o que consta. E essa pessoa tem um processo de uso capião, sim. Agora, ela não é proprietária. Certo? Ele só seria proprietário se ele ganhasse o processo de uso capião. Mas ele não ganhou o processo de uso capião e a CDHU é proprietária. O processo judicial é na justiça. Para isso, precisa
Então, para saber detalhes de um processo judicial não é muito simples e precisa ser advogado para acessar. Né? Eu mesmo não consigo, eu não tenho licença, não tenho AB, eu não consigo entrar lá e ver os detalhes de um processo. Legal. Fazer uma fixação para aquele povo todinho, tá ou não? Só um instantinho. Eu já posso falar com você. Deixa eu falar. Por exemplo, a gente não tinha. Não, gente, olha, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer para vocês. Não há o que se falar em pagar alguém que não seja em nome da CDHU, em um processo que seja este processo que eu acabei de explicar para vocês. Isso aqui é um programa, tem um edital, está publicado. Certo? A área de vocês, olha, presta atenção nisso. Essa imagem, ela está junto do edital. Lá no edital está essa imagem, está esta área aqui. Tá? Está essa área no edital. Certo? Então, tá evidente, está claro, a CDHU assume a responsabilidade sobre essa área. Tá? E a CDHU elaborou um programa para 52 áreas que inclui esta área. Tá? Só um minutinho, deixa eu passar para o colega. Na SEAB, o senhor disse SEAB, Secretaria da Habitação, do município. Então, a SEAB não vai se envolver muito com essa discussão, porque esse terreno é da CDHU. Mas tem uma matrícula. Não, a matrícula, o senhor me encontra no cartório, tá? É que você vai ler lá a matrícula, ela vai falar das locações topográficas. É difícil você ler a matrícula e saber que se refere a isso aqui. Tá? Mas, sim, é no sétimo cartório, CRI, né? Tem o número da matrícula aqui, a gente pode fornecer para você. Tá? E a gente fornece no final. Tudo bem? Última pergunta, eu preciso dar a voz para outras pessoas. O pessoal da CDHU cuidar também da Rua da Paz, terra nossa. E o dono do terreno falou que era para chamar a polícia caso fosse lá, porque o terreno era dele. Bom, ele não é dono de terreno. Ele não é dono de terreno. Só isso que eu posso dizer, não é dono de terreno. O terreno está aqui. Não, fica tranquilo, senhor. Pode sentar. A gente vai atender a senhora com calma. Fica tranquilo. A gente vai atender a senhora com calma, a senhora não vai ficar de fora. Tá? Quem mais quer fazer uma pergunta, gente? Vamos lá. Aqui. A primeira fila está, ó. Aqui, a segunda também. Da creche e uma entrada com os companheiros. Eu queria saber qual se vai sair ou não. Porque tem uma área verde e área de Tá, aí, por favor. Juliano está lá em cima ainda, não? Eu sei de onde você está falando. Ó, a colega aqui estava falando que mora próximo à Rua do Progresso, próximo da curva. Tem uma curva numa entradinha ali. Que era um lugar que era área verde, etc. Está perguntando se vai ficar ou se vai sair. Veja o seguinte, o que vai ficar e o que vai sair, vocês é que vão analisar e decidir quando apresentar o plano de trabalho. Então, vocês vão precisar fazer se reunir em torno de uma associação comunitária, trazer uma empresa capacitada para fazer o trabalho. Essa empresa vai elaborar os planos e a CDHU vai aprovar. Nessa elaboração de plano, vocês vão participar aí a hora que você vai olhar e vai falar o que vai ser feito aqui. Você vai ser chamado, vai ter que ser chamado, porque é assim que a CDHU quer que seja. A CDHU prevê
seja um processo participativo, que vocês participem. Né? E ainda mais nesse caso aqui, que é um caso que tem até gente cobrando irregularmente. Né? O senhor está fazendo uma pergunta que é parecida com o que as moças fizeram. Ele está perguntando o seguinte: é um loteamento clandestino, a gente tem que ficar pagando? Não. Eu estou dizendo para vocês, o terreno é da CDHU. Se alguém está cobrando hoje, dizendo que é dono do terreno, não pode cobrar. Não pode cobrar. Não pode, veja, não pode cobrar, não pode cobrar. Aqui, no edital, fazendo a inscrição, a associação fazendo a inscrição, aí sim, vocês, a hora que tiverem as coisas andando aqui no processo do edital, aí sim vocês podem pagar. Vocês podem juntar o dinheiro para fazer as obras, o dinheiro para pagar os 5% que a CDHU pede, para tudo, para fazer projeto, para tudo. Agora, tem que ser um negócio organizado, não é? Uma pessoa chega, fala que é dono. Não, isso não funciona. O colega ali levantou a mão. Essa reunião foi feita pela CDHU, organizado pela CDHU. Nós estamos visitando as 52 áreas. Aquela lista que eu mostrei para vocês, de 52 áreas, nós vamos fazer reunião em todas elas. Essa daqui é a 5ª ou 6ª reunião que a gente faz. Não, eu não sei o que você quer dizer com alguém trouxe. Você faz parte de uma associação. Certo. Seu nome, por favor? Márcio. Tá. É outro vínculo, é outra extraordinária. Mas você é morador? Sou morador. Perfeito. Geralmente, essas reuniões, nós que trazemos, sempre tem alguma associação que traz. Nenhuma associação. Não, Márcio, deixa eu te dizer o seguinte. Eu já conheci pelo menos 2 associações de vocês, da área de vocês. Conheci uma liderança chamada Viviane, que vocês devem conhecer, e conheci também o senhor Luiz. São 2 lideranças que eu conheci, que são da área. Estou conhecendo você, é a terceira pessoa que afirma que tem uma associação, que tem um trabalho comunitário. Não, tudo bem, de outro segmento, perfeito. A gente entende isso como super positivo. A gente veio para cá porque a gente vai fazer isso nas 52 áreas. E a gente veio para cá já saber que tinha a Viviane já tinha pedido para a gente. Mas nós não viemos por causa do pedido dela, sim, somente. Nós viemos porque a gente vai nas 52 áreas. Mas que ela já havia pedido? Já havia pedido. Tá? É isso? Mais alguma? Pois não. Oi? Enfim. Eu não reconheço essa área. Não. Eu tive uma ontem, eu não vi. Desculpa, como é seu nome? O Johnny está me mostrando aqui algumas fotos, onde eles estão fazendo pavimentação e guia. Né? E está dentro da área da CDHU? Olha, gente, vamos lá. Eu não reconheço a área que o colega está mostrando aqui. Passou alguém na sua casa, deixou um papel na sua casa? Deixou? Se deixou papel na casa, muito provavelmente está certo que é a área da CDHU, tá? Veja o seguinte, o que vem pela frente vai ser fazer isso e muito mais para todas as áreas.
Vencer a associação. Tá, entendi. Bom, gente, se o que foi feito está de acordo com o que precisa ser feito, é menos uma coisa para se fazer. É menos uma coisa a se fazer. É louvável, mas o processo aqui vai ter que seguir. E a gente quer que vocês, assim como o colega lá, que tem uma outra associação, que tem outro interesse, outra área, né? Trabalha em outra área, façam parte desse processo. É nesse caminho, é nesse caminho. É uma melhoria para toda a área. Parabéns. Muito legal. Quem mais, gente? Pois não? Pessoal, mais alguma pergunta? Só um instantinho. Pois. Certo. Olha, tem um senhor aqui na frente que está perguntando. Nessa área que a gente estava pagando, parou de pagar, certo? Não vai pagar. Estava construindo mais. A gente deve construir ou deve parar de construir? Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Não dá para a gente analisar cada caso aqui agora. Não vou conseguir dizer para você, continua aqui está legal, né? Até porque vocês vão fazer um plano de trabalho para resolver toda a área. Então, não é um bom momento para construir, não. Espera um pouquinho, né? Vocês já gastaram bastante dinheiro, bastante energia e uma série de coisas para fazer o que fizeram lá. Tem hora que é melhor, né? Menos é mais. Espera um pouquinho, vamos ver como é que tudo isso enrola, vamos chegar num plano de trabalho, vamos discutir onde vão ser feitas as melhorias, o que dá para ficar, o que não dá para ficar, e aí sim volta a fazer os seus investimentos. Tá? O colega está perguntando se tem data para chegar no plano dessa área. A data é para ontem, porque tem um processo de integração de posse nervoso, sabe? Que já tirou gente de lá, então é para ontem. Mas é o tempo de vocês se organizarem e fazerem as coisas. Ninguém vai botar a faca no pescoço no mês que vem. Colega dele. Nós somos aqui moradores lá da rua Clotilde Chianoli, final dela. Certo. Que é o Johnny representou lá. Certo. Gostaria de dizer, a pergunta, né? A gente monta uma associação, que a gente é uma gleba separada lá, né? Para pegar e regularizar aquela área. A outra pergunta. A CDHU, ela indica a empresa de regularização, ou a gente vai ter que ir atrás do engenheiro, inclusive dar o seu morador da área, eu sou advogado. Perfeito, ótimo. Beleza? Tem um amigo arquiteto, engenheiro, a regularizar a área. A gente, essa é a pergunta. A gente, aquele espaço nosso vai ser uma coisa independente, uma associação nova. E como fica essa empresa de regularização? Tá. Vocês têm As duas perguntas, né? tem de carro ou não? Certo. Seu nome? Mário. Mário fez duas perguntas muito pertinentes, né? Sobre a primeira pergunta, olha, eles moram lá naquele pedaço tal. A gente deve fazer uma associação separada ou fazer todo mundo junto? A indicação da CDHU, a CDHU colocou os núcleos para que eles fossem resolvidos como um todo, porque tem vantagens para você que vai resolver como um todo, certo? Desde da forma de contratar, até material e uma série de coisas. E para a CDHU tem uma vantagem muito grande também, que ela resolve o problema como um todo. Você imagina se a gente resolve um pedacinho aqui e não resolve aqui. Para a CDHU não é muita vantagem, entendeu? Então, a gente pede para que vocês se esforcem para se reunir e fazer parte de um único trabalho, se
se for possível. Se não for, a gente pode avaliar, mas o que a gente quer é que vocês trabalhem como um todo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a CDHU indica a empresa? Não. A gente não pode indicar. Tá? A gente não pode indicar porque é um processo que a gente vai selecionar a associação comunitária. A gente vai olhar os documentos das empresas que vêm, claro. A gente vai olhar o plano de trabalho que tem, claro. A gente vai aprovar esse plano de trabalho. E a gente vai olhar se essa empresa tem capacidade para tocar esse plano de trabalho. Né? Se a CDHU perceber que algo não vai bem, ela vai chamar a associação, vai chamar a empresa e vai falar, ó, peraí, isso aqui é incoerente. Agora, indicar, não, a gente não pode fazer isso. Tá, só mais um colega. Ó. Então, vamos fazer, deixa eu escrever todo mundo aqui, porque depois eu quero passar a palavra para o senhor Hamilton, que pediu a palavra. Então, o colega lá. A gente pode continuar com as melhorias que a gente fez fazendo. Nós fizemos fluvial, fizemos guia, a gente foi fazendo melhorias, separamos um espaço que a prefeitura deixou para deixar com área verde, seria uma praça. A gente pode continuar com essas melhorias que a gente veio fazendo. Um pedaço de vocês é aquele que tem a pracinha lá da prefeitura, né? Então, veja que ali está bem na divisa com a CDHU, viu? Tem que ver melhor. Então, eu não sei nem dizer para vocês se vocês devem ou não devem continuar. Eu acho que, primeiro de tudo, precisa se certificar se vocês estão na área da CDHU. Só fazer uma pergunta. O espaço que a gente está lá, foi levantado aquele espaço lá, no 12º cartão da TEI. E constava que estava na área da CDHU? Não. Então, provavelmente não estava. Vamos achar bem. Provavelmente não está. Mas isso tudo, nesse processo de trabalho, vai ser verificado, porque vai ter topografia, certo? Vai marcar tudo direitinho. Mas pelo que vocês estão falando, provavelmente não está. É perto daquela pracinha, né? A pracinha nova, né? Provavelmente não. Eu não consigo. Mas eu estou achando que não é nada disso daí. Quem mais tem mais uma pergunta? Eu também, você. Não, gente, a colega está voltando aqui naquela questão da pessoa que se diz proprietária, certo? A CDHU não reconhece essa pessoa não pode cobrar. Sim. Vocês vão pagar para a associação de vocês fazer o que ela se comprometer a fazer no plano de trabalho. Tá? Vai ser entre vocês. O terreno é da CDHU. O terreno é da CDHU. A CDHU vai dispor, vai autorizar que seja feito um processo de regularização fundiária e de requalificação urbana, que é arrumar tudo. Ela vai autorizar isso. Tá? E é nesse processo que a CDHU reconhece que deve ser pago. Tá? Deixa eu passar a palavra para o senhor Hamilton. Boa noite. Primeiro, agradecer aqui ao Fernando, à CDHU, por ter vindo nessa noite friosa conversar um pouco com a comunidade. Chamo Hamilton Clemente, eu sou do jurídico do mandato do vereador Alessandro Guedes, e alguns anos atrás, nós somos convidados, há 10 anos atrás, nós somos chamados para ajudar na reintegração de posse do Roseira 2 Guaianás. Está aqui a diretoria da associação de lá, junto com o Rogério, e também fomos chamados ali para a Rua do Progresso e a Ponte da Amizade. E aqui está o presidente Luiz, levanta a mão, Luiz. Luiz, e tem a Viviane, cadê a Viviane? Está aqui. E tem outra associação também na parte de cima. Então, nós deparamos a reintegração de posse.
reintegração de posse no Roseira, Guaianazes, reintegração de posse em todas aquelas áreas da CDHU ali, do Guatemi. Aí tem dúvida em relação às áreas dos meninos, aí pode estar fora mesmo, que aí tem uma divisa ali entre os Reinoso, os Marquete, aí vem vindo, aí pode ter, depois a gente pode até dar uma olhada para vocês, direitinho, tá? Qual que é a discussão? A discussão é que a CDHU, ela tem a ação de reintegração de posse. Então, ou a CDHU, ou ela reintegra a posse, ou ela retira vocês das áreas deles, ou eles resolvem, regularizam. O que o CDHU fez? Eles optaram por um caminho mais fácil. Qual o caminho mais fácil? É respeitar a questão da moradia e não mexer em vocês. O que a CDHU propôs? Ele soltou o edital, que já venceu, inclusive, o edital. Empresas que ainda não se habilitou, não participou. Eu não sei ainda, Fernando, depois você pode explicar, se de repente tiver uma outra empresa, uma outra associação nova, se ainda dá para participar, né? Eu sei que as empresas que apareceram, que se inscreveram nesse edital, foi a Terra Nova, que está aqui, representado pelo André, e uma outra empresa que nós não conhecemos. E, mediante essa ação de reintegração de posse, nós procuramos a CDHU. E o presidente gentilmente disse o seguinte: olha, vocês querem ajudar? Organize a comunidade para que elas participem do edital. E se ela participar do edital, a CDHU tem disposição, e isso está bem claro na CDHU, que a CDHU ela faz a doação da terra. Ela doa o terreno. Só que ela diz o seguinte: eu vou doar o terreno, mas quem vai gastar para regularizar, e se tiver que fazer futuras obras, a comunidade tem que se organizar e fazer. Então, tem duas etapas. Tem a etapa da comunidade que tem que se organizar, tem a etapa que a comunidade tem que se organizar e se habilitar junto à CDHU, dizendo eu sou responsável pela área, e junto com a empresa, porque você tem que ter uma empresa junto que vai ser responsável tecnicamente por todas as exigências da CDHU. As exigências não são poucas. Não é qualquer um que pode chegar e diz, não, eu vou fazer. Né? Então, então, lá no Roseira 2 Guaianazes, a associação se organizou, chamou a empresa Terra Nova, fizeram uma adesão, lá tem mais de 70% de adesão das pessoas, e eles já começaram a dialogar no sentido de representar, junto com a Terra Nova, CDHU, toda a questão lá da Roseira. E lá na Roseira, Fernando, engraçado que as pessoas moram lá há mais de 10 anos, e eles ainda não tinham uma água potável para beber e um esgoto, porque a própria CDHU dizia, não, eu não vou autorizar, eu tenho reintegração de posse, eu não vou ficar autorizando entrar para a benfeitoria. Aí, o que acontece? A Roseira, como a Roseira já adiantou com esse projeto da regularização, nós já estamos pedindo para a CDHU autorizar a Sabesp entrar com o restante de água que falta e esgoto. Isso o bairro já começa a iniciar o processo de regularização. Entendeu? E as pessoas vão pagar uma prestação conforme as condições para a empresa poder desenvolver todos os projetos e seguir toda a exigência da CDHU. E vai precisar fazer algumas obras. Como a obra é mais cara, nós estamos lutando, seja na Câmara, os políticos que vão lá pedir voto na época da eleição, e aí nós vamos mobilizar a comunidade para pedir emendas parlamentares, pedir para o prefeito do orçamento da Secretaria da Habitação, para poder fazer as obras. E o bairro ficar consolidado
regularizado e cada um aqui vai ter uma escritura. Você entendeu? Então, isso que o CDHU traz para a gente é muito bom. Vocês querem fazer dessa forma, vocês querem ser reintegrados. Exemplo que aconteceu na Progresso. A Progresso, eu passei um dia lá, tá as máquinas derrubando lá. E todo mundo desesperado. Por quê? Porque eles estavam numa área de risco. Eles fizeram umas barraquinhas coladas no muro dos prédios da Progresso, e a CDHU tem ação civil pública. O Ministério Público fica em cima, dizendo, olha, resolve, resolve, resolve. Então a CDHU achou um caminho para nos ajudar. Mas aí, para nos ajudar, nós temos que nos ajudar. A comunidade tem que se organizar. Esses grileiros aí de plantão, os grileiros vão sumir todos. Porque teve muitos que entrou com a ação dos campeões e em seguida já pôs a placa de vendas. A ação não transitou, não julgou. Eles não são donos. E já foram vendendo, vendendo, vendendo. E tem um monte de gente com contrato pagando. Não tem que pagar. Tem que parar de pagar. E dizer para ele, eu só vou continuar me pagando se você provar que você é proprietário. Porque o proprietário é o CDHU. E eu vou ter que pagar de novo para poder regularizar. Vocês entenderam? Então a comunidade tem que se organizar para enfrentar os malandros, para enfrentar esses grileiros e seguir a associação. Outra coisa, tem locais da CDHU que as pessoas se organizaram, Fernando. Eu conversei com o Eric esses dias e entraram com um pedido de regularização no CRF, que é a Coordenadoria de Regulação Fundiária da Prefeitura. E ele vai ser julgado indeferido, porque a regularização quem vai fazer vai ser entre comunidade, associação e CDHU. Não vai ser a municipalidade. Então, não vai ser o município. Então, todo mundo tem que se organizar em associação. Então, todo mundo tem que procurar a associação. Ah, mas eu não gosto da Viviane, ela é chata, eu não gosto do Luiz, eu não gosto daquele outro. Pessoal, a associação não está chamando ninguém para namorar, não. A associação não está chamando ninguém para fazer amizade, não. A associação está chamando para dizer o seguinte, olha, a CDHU tem um edital, ela quer regularizar. Vocês querem? Vamos regularizar? Sim, vamos. Aí se junta todo mundo. Se junta todo mundo e vamos regularizar. Ah, não querendo, eu não gosto da Viviane, não gosto do Luiz, eu não gosto do outro, eu não quero, eu não vou. Tá bom, CDHU vai. A comunidade não quer, pode trazer o trator e derrubar. É isso que nós temos que discutir aqui. E aí eu pergunto aqui nessa plenária que é lá do Guatemi, nós queremos regularizar ou queremos continuar com a reintegração de posse? Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Queremos regularizar ou não queremos? Se tiver que pagar um valor conforme as suas condições, vocês têm disponibilidade de pagar? Sim ou não? É essa a discussão. E o Fernando está aqui. O Fernando está aqui representando a CDHU para tirar dúvida. Porque eu já fui várias vezes lá falar a mesma coisa que eu estou falando aqui, na frente da CDHU, e muitas vezes fui chamado de ladrão, sem vergonha, mentiroso. Verdade, não? Até hoje. Então, assim, pessoal, a CDHU, para eu terminar, e vocês que vão falar também, é o seguinte: a CDHU está dizendo o seguinte: queremos regularizar. A forma para regularizar está aqui. Vocês querem ou não? É isso. E temos que nos organizar. Se tiver outras associações no bairro, seja bem-vindo. Se junte a da Viviane, a do seu Luiz, até a da Jane também está aqui. Então, se junte associações, se reúne o povo, porque a proposta é muito boa e é a única. Pode fazer para eu ou para mim? Assim como nós estamos ligados a por que não vocês estão
Dá um comunicado para eles, esse conceito, desse terreno, não pegando nossa casa. Parece que achando que cara, uma reunião dessa, falar. Desculpa, como é seu nome, amigo? Eu não sei se todo mundo ouviu o que o Adailton perguntou. O Adailton falou, por que a gente não convoca essa pessoa que se diz proprietário? Veja o seguinte, essa pessoa, a CDHU não conhece pessoalmente. A CDHU, na verdade, intercedeu num processo que ela nem foi chamada, porque esse único campeão nunca bateu na CDHU, a CDHU nunca foi chamada para isso. Ele usou um caminho aí, parece que ele usou um caminho aí de abrir o uso do campeão só assistendo a empresa falida. Então, para nós, para a CDHU, não faz o menor sentido dialogar com essa pessoa. No máximo, vai tratar judicialmente com essa pessoa, porque essa pessoa está cometendo, no entendimento da companhia, está cometendo uma ilegalidade, certo? Contra vocês e contra a CDHU. É esse o entendimento da companhia. Por isso, não vai chamar para que venha discutir. Mas isso aqui é uma plenária aberta. Se a pessoa quiser vir aqui conversar, a gente também conversa. Não tem problema. Mas a oportunidade era outra. Tá? O Hamilton falou várias coisas, algumas coisas bem importantes aqui. Eu não sei se ele encerrou. Só que eu ia encerrar dizer o seguinte, pessoal. Essas coisas de pessoas que têm contrato cobrando, isso nós vamos resolver na comunidade. Então, se vocês quiserem conversar sobre esse assunto, podemos marcar lá. Nós vamos pegar todos esses contratos. Nós vamos tirar uma nova certidão de propriedade. Porque quando tira a certidão de propriedade, aparece a CDHU proprietária. Então, nós vamos chamar, vamos mandar uma carta extrajudicial para esse rapaz e vamos pedir para fazer uma quebra desse contrato de forma amigável. Porque senão nós vamos fazer... Não, pode, essa é uma assembleia. Eu só vou encerrar, porque eu vou ficar falando muito, vou tomar o tempo do outro. Mas eu quero encerrar e caminhando isso. Todas as problemáticas do bairro se resolvem na associação. Lá tem o jurídico, nós podemos encaminhar. Se tiver que ir na delegacia abrir um boletim conhece, nós vamos, para poder resolver. Você entendeu? E tem que dar inseto que é inseto. Se o carro for dono, amém. Mas se não for, manda andar. E se o dono é o CDHU, vamos resolver o CDHU. Tudo bem? Podemos fazer assim? Beleza. A colega que está pedindo a primeira fila, que é muito participativa, vai ajudar muito pelo jeito. Já vai fazer uma pergunta. Deixa eu passar a oportunidade para outras pessoas. Não, só um instantinho. Pois não. Quem quer perguntar? Pois não. Certo. É uma pena. A colega está dizendo que já pagou o terreno para aquela pessoa. Eu lamento que essa pessoa não é dona do terreno. Eu lamento. Eu acho que vocês devem discutir isso. Pessoal, vamos tentar não dispersar. A gente já está terminando, né? Então, as últimas perguntas. Claro, eu vou dar a palavra para todo mundo. Então, vamos manter o pessoal sentado. Vou pedir, por favor, para a gente poder concluir. Tem mais algumas perguntas? Pois não. Como é seu nome? Pessoal, a Vitória está perguntando. Eu vou pedir, por gentileza, o pessoal aqui que está aqui à minha direita, tentar prestar atenção para a gente poder encerrar. Tá? A Vitória está perguntando como é que faz o cadastro. É uma pergunta que interessa para todo mundo. O cadastro que vai ser feito, vocês têm que fazer o cadastro para este programa e vai ser feita pelas associações comunitárias que vocês decidirem, porque tem duas aqui,
E para a sorte de vocês, as duas estão trabalhando conjuntamente, certo? Então, isso já é muito bom, né? Então, quando eles chamarem o cadastramento, vocês têm que participar. É só isso. E atender esses chamados que eles vão fazer. Vai passar um nome uma primeira vez, depois vai ter um cadastro mais aprofundado. Tá? Então, acho que não vai haver dificuldade. Se houver dificuldade, é só procurar essa CDHU. Tá? Quem mais queria perguntar? Tinha alguém aqui atrás? Não? Lá no fundo, por favor. Espera que senão eu não escuto o colega lá no fundo. O colega está perguntando se sabe a Liga do Progresso vai continuar a reintegração de posse. Os imóveis que tinham para ser reintegrados por problema de risco, por conta do muro ali, ou mais alguma outra coisa, já foram reintegrados. Mas o processo ainda existe. Ou seja, o processo ainda vale para a área como um todo. Então, eu diria que até que vocês, se vocês forem fazer o processo de inscrição aqui, durante a vigência disso, não deve acontecer integração de posse. Tá? Pessoal, pronto? Podemos encerrar? Tem uma colega aqui, a Viviane tem a palavra. Pergunta. Pessoal, olha, eu já vou encerrar. Acho que a Viviane, que é da associação, quer dar uma palavra. Não sei se o Luiz quer dar uma palavra. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Até hipocrisia de estar novamente nesse lugar, porque o ano passado inteiro eu apresentei o chamamento público, as pessoas foram chamadas para ir à audiência e ninguém compareceu. Essa luta só está acontecendo pelos 11 anos que essa mesma entidade, que muitos desacreditam, que lutando pelos senhores. Foram 4 reintegrações de posse paradas para que isso acontecesse, a gente fosse visto. E eu não estou aqui para ganhar dinheiro, o seu Luiz não está aqui para ganhar dinheiro, estamos aqui o dia inteiro sem comer. A gente quer que cada um saia com a fatia do bolo. Não interessa se vai vir a associação A, vai vir a B, para fazer a regularização. O importante para mim é que os 11 anos que eu lutei, cada um vai sair com a sua escritura, independente de gostar de mim e de gostar de vocês. Não é meu direito como associação gostar de ninguém. Só que eu tentei durante 11 anos trazer a escritura para vocês. Sozinho eu não consegui. Hoje vocês estão tendo uma oportunidade única. Pagar a titularidade. A Terra Nova é o André. A gente fez parceria, assinamos um contrato com o André. Há 11 anos a gente está articulando com a CDHU, com uma promotoria, defensoria pública, Ministério Público. Então aqui ninguém está de fantasia. O menino falou da água legal, da água dele, ele foi embora. A água só entrou na Conde de Janone, que fizemos um ofício para entrar água legal, porque a SADESC não entra no lugar irregular. A Enel coloca até no buraquinho a luz. A SADESC não. Então, estamos precisando, a gente vem lutando por vocês, para que isso aconteça. Se vocês não abraçar essa oportunidade, o Roninho esqueceu de falar. Conseguimos representatividade. O sonho não quer pagar o espaço dele, o próprio chamamento público que vocês vão ler, aquele impresso, vai falar que a gente pode colocar terceiros interessados e pagar a sua parte. Entendeu? Então a jogada aqui não é só para vocês. Eu sou bonitinho, vou ficar, se não pagar, vou me indenizar, não. Infelizmente, para nosso azar, a gente está numa área que não é pública, ela é uma área do governo, mas para nossa sorte, é uma área que vai ser regularizada. Gente, é o presente que vocês ganharam. Quantos estão sendo reintegrados? Não tem essa oportunidade. Esquece a indiferença. Esquece que não gosta de mim. Entendeu? Pensa o que vocês construíram, o que vocês estão pagando, o sonho de vocês. Eu não tenho casa ali ocupado regularmente. O salão que eu peguei foi para ser uma serraria do meu marido. Hoje é uma associação desativada. Porque a gente não trabalha lá porque a gente teve problema estrutural. Eu tenho apartamento. Foi 4 anos de mutirão, 3 de reunião. E tive que pagar a contrapartida na época de R$5.000 para entrar no lugar. E vocês estão precisando fazer isso. Oportunidade única. Se não quer vir comigo, tem o seu Luiz, mas no final vai ser uma só pelo coletivo. Entendeu? Vou ter que me associar ao seu Luiz, pagar R$50. Gente, trabalhou 11 anos com vocês também. A gente está o dia inteiro sem comer. Ninguém perguntou se a gente está numa água.
E é por vocês. Quantas noites de sono tranquila vocês tiveram e até hoje eu não tive? Quantos dias eu nós que no shopping, compro uma boa roupa, bom tempo? Não tem, porque a gente disponibiliza o nosso dinheiro para gastar com vocês. Então, a gente só pede reconhecimento, representatividade. Vem, some, faça suas inscrições. Sábado, a Terra Nova está lá na Avenida do Progresso. Vai falar o Cardoso depois. O Cardoso, esse senhor pede espaço para lá instalar para a gente. Está tendo apoio. Quando precisa de documento, tem o Cardoso, tem o Dieguinho. Tem o pessoal que se manifesta para lá para a gente. Condução. Então, a luta por trás disso, vocês não estão vendo. Olhem, dia 7 de novembro, a juíza esperava todo mundo dar audiência. Estou mentindo? Não tinha ninguém. Mas agora, está zero. Se não forem somar, lembre-se que as associações vão ter a oportunidade de colocar outra pessoa no lugar de você. Não é isso que a gente quer. A gente quer que cada um saia com o seu papelzinho na mão. Sua titularidade. Para amanhã o governo vir falar, vai sair não. É meu. E o pessoal que está na área lá, que está pagando, não se preocupa. Eu amigo como você central, a gente vai puxar a área também. Conversar com o pessoal da CDHU, ver se realmente é uma área particular, se é que a gente sabe que não é. E trazer vocês para o lado, em cima da lei, documento que vocês vão assinar, tentar reaver o prejuízo que vocês tiverem. Mas vocês não podem desistir e tomar com a gente, tá bom? Boa noite para vocês. Deixa eu aproveitar a fala da Viviane, ela mencionou uma coisa que o Hamilton mencionou e que o colega que fez as melhorias lá eu esqueci o nome da rua, perto da pracinha, ele mencionou. É verdade o que a Viviane falou e o que o Hamilton falou também. A Sabesp não liga a água em área da CDHU sem a nossa autorização. E nós não autorizamos entrar em nenhuma área que não tenha um projeto definido. Por que a CDHU não autoriza? Porque se eles entram lá, fazem toda uma ligação de água e esgoto, e aí a CDHU vai fazer um projeto que não é com aquela ligação de água e esgoto. Vai ter que desfazer e trazer tudo de novo. Então, enquanto vocês não tiverem um projeto, a CDHU não vai autorizar. Se entrou a Sabesp no pedaço ali feio, não é da CDHU. Tá? Só para ficar mais claro. Eu vou dar a palavra para o Luiz aqui e depois a gente encerra. Boa noite, gente. Pessoal, eu não tenho muito o que falar. Já tenho falado muito aqui para a Viviane, para o Fernando. O que eu preciso de vocês, na verdade, é que quem não fez o cadastro ainda, o pessoal que está ali próximo da Ponte da Amizade, a Rua da Paz, a Rua Sena Madureira, vá, procura a gente está lá o dia a dia. Faça o cadastro de vocês, para a gente poder trabalhar com vocês. Tá? Assim como nós trabalhamos pelo comércio nosso lá, o nosso comércio hoje está de pé, graças a Deus, porque a gente corre atrás e graças a essas duas pessoas que estão aqui, e mais alguns lá que vêm não estão aqui hoje. Que correm com a gente, eu preciso sair, às vezes eu estou longe, não tenho o que comer na rua, mas eu chamo. Tem a minha amiga ali da Açaí também, corre juntos, sempre deposita a coisinha para a gente poder fazer alguma coisa. A gente não quer dinheiro de ninguém, nunca quis. Tem minhas amigas que trabalham aqui no posto, elas sabem o trabalho da gente. Não só para vocês ter um local para descansar quando chegar em casa, ter onde olhar, ter um teto para correr do sol, uma chuva, mas também ter um posto de saúde digno, ter um local de trabalho que você tenha onde falar, isso é meu. Entendeu? Vamos continuar a união. Sem união, a gente não está lugar nenhum. Se a gente está conseguindo alguma coisa para o nosso comércio, foi porque começamos com união. A gente agora precisa da união de vocês. Quem não fez o cadastro ainda, que mora próximo da gente, vai lá fazer com a gente lá o cadastro, vai lá fazer com a Viviane também, que ela fala para cima. Vai ser tipo assim, ela está fazendo um cadastro lá e ele para o lado, um olhando pelo outro, não está vendo o trabalho do outro, tá? A gente precisa mostrar trabalho agora. Tá bom, gente? Boa noite a todos. Bom, pessoal, nós estamos encerrando. A colega aqui havia pedido para que o pessoal da Rua da Paz desse o número de telefone para a Franciele
que ela quer organizar os reclamantes aí do pagamento irregular para poder passar para a associação. Tá? Então, quem é daquele pedaço, por gentileza, procure a Franciele, que vai trabalhar junto com a associação para tentar reabrir, não é isso? Boa noite para vocês, eu sou André Albuquerque, sócio fundador da Terra Nova. Terra Nova é uma empresa de regularização fundiária que há mais de 20 anos trabalha com regularização, mediando conflito entre proprietários e ocupantes de áreas como a área de vocês. Né? Vocês estão numa área que é da CDHU e normalmente a gente trabalha em áreas particulares, essas áreas que o proprietário quer tirar o morador, e a gente faz mediação desse conflito e homologa acordos judiciais, faz todos esses projetos que o Fernando está falando. O edital é um edital complexo, tá? Não é uma coisa simples. O Fernando aqui esteve explicando todos os detalhes que tem no plano de trabalho, que precisa ser entregue. Então, a gente fez a parceria com o Luiz e com a Viviane, né? Mas eu quis me apresentar aqui para mostrar que a gente tem capacidade de entregar todos esses trabalhos que precisam ser feitos, porque a CDHU tem que aprovar essa etapa, né? Para que a gente possa ir para a segunda etapa, que é a etapa de implantação. Então, a gente, por enquanto, vai fazer o trabalho o plano de trabalho e o projeto de reúne, né? Essa é a primeira etapa. O nosso time, né, as meninas cadastradoras e os rapazes também estão nas áreas de vocês. Acho que alguns de vocês já receberam essas pessoas e já assinaram o termo de aceito, o termo de concordância, para que as associações possam fazer o requerimento junto à CDHU. Então, a gente está com a equipe, passando de casa em casa. Vocês vão receber a equipe daqui para o final de semana e no final de semana também. Então, eu peço para que vocês se inscrevam, porque a gente precisa de vocês agora juntos, tá? Para que a gente possa apresentar o requerimento, fazer a inscrição lá no CDHU e vir fazendo todas as etapas necessárias para que a gente possa, junto com vocês, com a CDHU, entregar um título de propriedade para que vocês tenham segurança daquilo que vocês já tanto suaram, tanto investiram, né, que é a casa de vocês, e que vocês têm tanto valor por isso. Né? A gente sabe o quanto é importante essa residência e a gente quer pensar em tudo junto com vocês, construir junto com vocês, abrir um projeto, discutir com a comunidade, para que a gente possa chegar num projeto que seja bom para vocês e que ele possa ser aprovado pela CDHU. Tá bom? Mas eu parabenizo a comunidade, parabenizo as associações por estarem juntos. Tá? Fiquem com Deus, tudo de bom. Pessoal, podemos encerrar então? Então, muito obrigado. E eu espero encontrar vocês na Casa Nova, no bairro, na verdade, no bairro Novo, né? Tá bom?